Deus abençoe a sua vida nessa quinta-feira abençoada. Glória a Deus por estarmos mais uma vez juntos, culto de imersão. Você está surpreso nesse momento por não estar vendo o pastor Tadeu e a pastora Liliane? Não se preocupe, eles estão em momento de descanso. Graças a Deus, pastores também têm direito a descansar um pouquinho, né, queridos? Pastor tem direito a férias, né? O pastor Tadeu ainda não tirou férias, não. Ele só está aproveitando que essa semana foi aniversário dele. Daqui a pouco está chegando o aniversário do nosso Miguel. Aí eles tiraram só esses dias só para descansar um pouquinho. Ele já está melhorando da coluna. Daqui a pouco está 0800. Pastora Liliane junto com ele. Então, vamos de imersão nessa noite abençoada. Que o Senhor fale contigo. Que o Senhor ministre no seu coração. Em nome de Jesus, eu já agradeço por você estar nos recebendo nessa noite. Eu agradeço por você estar junto conosco nessa noite. Aliás, eu agradeço a Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém da Taquara agradece o seu carinho e a sua audiência nesse momento. Vamos orar, vamos falar com Deus. E assim que a gente orar, estiver falando com Deus, a gente vai estar dando a graça e a paz do Senhor para os nossos amados irmãos. Amém? Vamos orar, vamos apreciar, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Te damos graças por este dia. Abençoado seja este dia, Senhor, que tu nos proporcionaste. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas dos nossos irmãos. Obrigado pela vida da nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque podemos conversar contigo e clamar e estamos de pé. Pai, colocamos diante de ti agora todas as orações, todas as petições. Colocamos aqueles amados irmãos que precisam de um socorro, Senhor, na sua área física, ó Pai, na área financeira, Senhor. Chega agora com o teu escape, Espírito Santo. Te colocamos também aqueles irmãos que se encontram num leito de hospital. Senhor, vá, visita agora com a tua mão forte, ó Deus, com a tua mão de poder. Clamamos a ti aqueles irmãos que estão nesse momento no seu local de trabalho, que estão no seu lazer, que estão nos assistindo agora, Senhor, seja pela sua casa ou pelo celular. Senhor, colocamos diante de ti toda a tua igreja, Pai. Vem com o teu poder e com a tua mão. Abençoa esse momento de imersão, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ó Senhor, começa a operar em nossos corações e em nossos espíritos, para que possamos compreender o mistério que tu tens para nós nesta quinta-feira. Nós já te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos dar a graça e a paz do Senhor para os nossos amados irmãos. Tia Wandria Lobão, que Deus abençoe a sua vida, tia. Pastor Tadeu, que Deus abençoe. Irmã Angélica, que Deus abençoe. Tia Sandra, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vós. Glória a Deus que estamos juntos. Glória a Deus que estamos mais uma vez nessa imersão. E dando continuidade a tudo que já foi ministrado, ao que o Senhor já falou aos nossos corações. Hoje esse domingo agora foi pregado no livro de Gênesis. Eu tenho até a companhia do Sansão hoje, tá vendo, amados? Que beleza, né, Sansão? Você vai ficar quietinho, né? Vai ler a palavra, por favor, hein? Ó, faz vergonha, tem gente vendo, tá? Vamos lá, queridos. Domingo agora, pastor Jorge, e o Cadu tá aqui rindo do outro lado. Domingo agora, o pastor Jorge pregou no livro de Gênesis e nós vamos continuar no livro de Gênesis, porque eu creio que Deus tem falado muito conosco. Deus tem falado sobre o início de tudo, né? Desde aqui a gente vê o mover do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o agir de Deus, o agir da Trindade de Deus. E eu creio que nós temos uma lição muito importante hoje da parte de Deus, nesse livro, no primeiro livro. Então eu convido a você a pegar sua Bíblia, eu já ia falar nessa manhã com o hábito na nossa escola bíblica dominical, mas convido a você a pegar sua Bíblia nessa noite, abra lá no livro de Gênesis, já deixa aberto, porque hoje nós vamos falar sobre Deus conhece o nosso íntimo. E Deus trabalha no nosso íntimo. Ele conhece e além de conhecer, Ele trabalha. Porque se no nosso íntimo nós não estivermos alinhados com o Espírito Santo, nós corremos um grande risco
de deixar com que a falta de fé, entre nos nossos corações. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre Deus trabalha no nosso íntimo. Deus trabalha dentro de cada um de nós. Vamos começar? A palavra de Deus vai dizer o seguinte, e isso é muito importante a gente gravar, queridos. Jesus, ele providenciou algo muito sobrenatural para cada um de nós. Jesus providenciou uma vida sobrenatural para cada um de nós. E é justamente sobre isso que a gente vai trabalhar nessa noite. Essa vida sobrenatural que Deus providenciou para cada um de nós. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 18, verso de 9 a 5. Vamos ler juntos. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Gênesis 18, versículos de 9 a 15. Amém, queridos? Agora vamos discorrer sobre, só um instantinho antes da gente discorrer sobre, deixa eu pedir aqui um helpzinho pro meu amado marido. Amor, pega o brinquedinho pega o brinquedinho pro Sansão, por favor, pra chamar a atenção dele, e deixa ele lá no quarto, por favor, aquele brinquedinho que ele gosta. Pega lá, por favor, pega lá, aquele boneco que ele gosta, pega lá, por favor, que aí fica lá quietinho no quarto. Né, Ação? Que agora é hora da imersão. Vamos lá, queridos. Gênesis 18, de 9 a 15. Essa passagem todos nós conhecemos, muitos de nós conhecemos, tá? Vai falar justamente sobre a visita que ocorre entre dos homens de Deus, e um deles era o próprio Senhor. E a gente vai ler essa passagem de trás para frente, por quê? Porque existem alguns itens que a gente precisa descrever, a gente precisa discorrer sobre isso, que é muito importante na nossa vida. Essa passagem de Gênesis 18, de 9 a 15, vai falar justamente sobre a atitude de Sara. E essa passagem muitos de nós conhecemos. O anjo vai dizer aqui, no verso... Deixa eu ver aqui. No verso... Aqui, a partir do verso 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está ali na tenda. Para Abraão, veja bem, preste bem atenção nessa cena da história, porque é muito importante isso para cada um de nós. Para Abraão, Sara estava na tenda. Para Abraão, Sara estava na tenda. E aí, o Senhor começa a conversar com Abraão, no verso 10. No verso 11, vai dizer que Sara e Abraão já estavam adiantados em idade. No verso 12, vai falar: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? A Bíblia vai dizer que ela riu consigo, ela riu dentro de si, ela riu consigo mesma. Não tinha mais ninguém vendo, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo. Deus está vendo, e nessa parte eu não vou me atentar por causa da mentira de Sara, porque isso você já conhece.
O que eu quero chamar a sua atenção é para algo ainda mais profundo. Nós, aqui, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que ela riu consigo. Quantas vezes, e aí eu lhe pergunto, querida, é nesse mistério que a gente começa a se atentar. Quantas vezes você está sofrendo, quantas vezes você está passando por algum conflito de sentimentos e está sozinho sofrendo internamente, achando que está passando por isso sozinho, mas Deus está te vendo. Você consegue compreender o que eu estou dizendo nesse momento para você? Aqui eu estou tomando como exemplo Sara. A Bíblia está dizendo que ela riu consigo. Ela riu consigo mesma. Não havia mais ninguém ali a não ser Sara, e Sara rindo consigo. Quantas vezes você se pega rindo sozinho, mas quantas vezes você também se pega chorando sozinho? Quantas vezes você se pega perguntando algumas coisas em seu íntimo, achando que você está sozinho? Mas eu tenho uma coisa para falar para você nessa noite. Deus está te vendo. Deus está te vendo. E Ele está te vendo para confirmar a tua bênção. Ele está te vendo nesse sufoco. Ele está te vendo nesse seu mar de perguntas e contradições internas. Ele está te vendo nessa tua angústia. Ele está te vendo nessa necessidade. Muitas vezes você não quer, você passa por isso tudo sozinho, no calado, no teu silêncio, no teu joelho. Deus está vendo. Deus está te vendo. Para Abraão, Sara estava na tenda, mas a Bíblia vai descrever que ela estava à porta da tenda. Ou seja, ela estava atrás dos homens, os homens estavam na frente dela. Então havia uma barreira, então só Deus para poder saber o que estava acontecendo com Sara. Queridos, não existe barreira para Deus ver você. Compreenda isso. Deus te vê em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as horas. Deus te vê. Deus te vê. E Ele vem a teu socorro. Ele vem ao teu encontro. Ele vem para te dar ânimo. Ele vem para te dar alegria. Ele vem para te dar solução, porque na hora ele falou, por que riste, Sara? E ela falou, eu não ri. E ele falou, não mintas porque você riu. Mas eu só vim aqui, Sara, para dizer o seguinte, que a tua promessa tem dia e hora para chegar. O período do processo, Sara, está acabando. Agora tem dia e hora para chegar. Querido, Deus está te vendo. E aí eu já te digo mais. Sara, naquele momento que ela riu consigo mesma, eu creio que ela não estava imaginando o quão tamanho e profundo era o mistério de Deus. O quão tamanho e profundo era aquela visita. Aquela visita era uma visita primordial. Sabe para quê? Para dizer que a bênção agora tem hora, tem dia, tem lugar e tem data para chegar e se materializar. Segura a tua bênção, porque Deus já escreveu no caderno dele. Tem dia, tem hora e tem data para chegar na tua vida. Jesus já providenciou coisas que você nem imaginou. Jesus já providenciou há muito tempo para você coisas que você sequer imaginou. Jesus já traçou coisas magníficas na sua vida que você jamais pensou. Jesus vai te levar a lugares especiais que você jamais imaginou chegar. Porque Sara jamais imaginou ser mãe, gerar um filho em seu ventre. E Deus concedeu a algo impossível para o Senhor. Segura a tua bênção nessa imersão, querido. Deus já tem um plano sobrenatural traçado para você dentro da sua vida. Ainda que você não veja, Deus já fez. Deus já fez. Quando nós vemos o diálogo de Deus com Abraão, Deus já fala para Abraão o nome do seu filho e Deus já diz o que Isaac será. Por quê? Porque graças a Deus, no plano de Deus, Isaac já existia. No plano de Abraão, Isaac era apenas uma promessa. Mas no plano de Deus, Isaac já é algo concreto. No plano de Deus, a tua bênção já está concretizada. É só você tomar posse nessa noite, querido.
É tempo de viver o novo de Deus. É tempo de viver as coisas de Deus. E olha, preste atenção. Você, bata no peito e diga, você é abençoado. Porque quando você vive o novo de Deus, quando você vive o tempo de Deus, você é abençoado. E aqueles que estão junto com você também são abençoados. E em nome de Jesus eu profetizo uma coisa. Você vai ser tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que até aquele que não quiser ser abençoado, vai ser abençoado por causa da tua vida. E se ele não quiser ser abençoado, ele vai ter que passar bem longe. Porque ele, querendo ou não, vai ser abençoado por causa da obra de Deus através de você. Quer ver um exemplo? Vou te contar um exemplo. Lembra do primo de Moisés? Você lembra dele, do primo de Moisés, aquele primo invejoso de Moisés? A Bíblia vai dizer que ele estava ali no meio do povo, mas antes de criar rebelião, quantas bênçãos ele recebeu? Pela vida da unção que Deus derramou na vida de Moisés e a libertação do povo. Quantas vezes Deus livra o prédio onde você mora por amor a você? Quantas vezes Deus livra a sua família por amor a você? Quantas vezes Deus abençoa um lugar por amor a você? Deus livrou Ló de Sodoma e Gomorra por amor a quem? Pela promessa que ele tinha feito a Abraão. Querido, você é bênção. Coloque isso. Você é bênção. Você tem propósito. Você não está aqui apenas por estar, mas você é bênção da parte de Deus. E aquele que estiver perto de você recebe a bênção. Porque é promessa de Deus. E aí a gente vai voltar para cá. Muitas vezes, e aí você me pergunta, mas poxa, mesmo assim, com essa visita sobrenatural, e Sara ainda não creu, a gente não está aqui para crucificar Sara. Nessa noite eu quero levar você a compreender certos fatores que muitas vezes nos levam a suscitar incredulidade. Vários fatores podem nos levar a suscitar a incredulidade. E é necessário que estejamos firmes na promessa, porque senão nós vamos nos deixar levar por esses fatores. Um dos primeiros fatores é o tempo. O tempo, queridos. Se a gente não estiver ligado com Deus, por isso que a gente tem que ter, lembra da aula dominical? O fecho da aula dominical passada? Devoção em Cristo. Se eu não estiver completamente alinhado, se eu não tiver intimidade, se eu não estiver crendo, o tempo pode fazer com que a minha esperança comece a se esvair, porque o tempo vai passando, E nos olhos de Sara, o tempo para ela já tinha passado. O costume das mulheres já havia cessado. Ela não tinha mais o fluxo sanguíneo para que o seu ventre pudesse contemplar uma criança. Sara, nesse momento que ela se vê estéril e que ela se vê diante da idade, onde ela vê que seus costumes como mulher, as suas regras como mulher já não aparecem mais. O tempo foi passando e Sara se vê diante de um fato muito importante. Eu agora, devido ao tempo, não posso ser mais mãe. Sara, infelizmente, ela se esquece que Deus é o dono do tempo. O mesmo Deus que permite que o tempo passe é o mesmo Deus que controla esse tempo. Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que poderia fazer com que as regras dela voltassem independente do tempo. E por isso que eu não posso crucificar a Sara, porque nós sofremos muitas vezes desse mesmo fator de incredulidade. O tempo muitas vezes faz com que a nossa fé diminua. Você compreende isso? E por isso precisamos estar alimentando essa fé. Por isso que precisamos estar firmes na promessa. Por isso que precisamos estar ligados com Deus. Porque assim como Sara, muitas vezes, diante do tempo, a gente passa a duvidar da bênção. Ou a gente passa a questionar a promessa.
E é justamente isso que a gente não pode acontecer. Essa mulher já havia vivido humilhações. Essa mulher já havia vivido zombarias. Essa mulher, por onde ela passava, as pessoas já falavam, ah lá, a mulher de Abraão é a mulher estéril. Imagina você ouvir isso. Essa mulher não poderia dizer para uma mãe que ela não podia bater num filho, porque senão essa mãe poderia jogar na cara dela. Você não teve o seu, você não sabe o que é ser mãe. Imagina todo esse cenário de humilhação e hoje você tentar crucificar Sara pela uma atitude que ela teve quando nós, filhos de Deus, que conhecemos o Deus Altíssimo, que habita dentro de nós, muitas vezes praticamos atos de incredulidade. Onde necessitamos do perdão de Deus e do amor de Deus, isso é maravilhoso. Porque a Bíblia diz que Ele nos ama. E a Bíblia diz, se pecardes, filhinhos, tendes um advogado. Ele se apresenta com amor. Ele se apresenta como advogado. Esse amor de Deus é lindo. O mesmo Deus que se apresentou a Sara e falou, Sara, eu não ia, porque eu só vim aqui ao meio-dia, Sara, diante desses carvalhais, trazendo 2 anjos comigo, para te dizer uma coisa. A tua bênção, Sara, chega daqui a 1 ano. Gente, é muito amor, querido. É muito amor de Deus. É Deus colocando você no colo purinho. Deus pegando você, te colocando no colo e te botando para ninar. Você já tomou consciência de quanto Deus te ama, querido? Quantas vezes nós falhamos com Deus, quantas vezes nós pecamos com Deus, quantas vezes, infelizmente, a nossa fé se vê abalada diante das circunstâncias, das provações, e Deus nos coloca no colo e diz, filhinho, crê somente, é só isso que eu te peço. Crê somente, meu filho, porque eu vou fazer. Tem promessa, ela tem dia e tem hora para chegar. Quantas vezes você já ouviu que a promessa que Deus te fez é coisa do seu sonho, como foi pregado no domingo passado? É coisa da tua cabeça. Sara muitas vezes pode ter ouvido isso. Abraão muitas vezes pode ter ouvido. Será que você tem certeza, Abraão, que tu vai ser pai mesmo? A idade já está chegando, Abraão. A tua mulher já não tem mais filho. Tu tem certeza que Sara vai engravidar mesmo? Quantas vezes você que está aí nos assistindo ouviu? Será que você acha que Deus vai fazer isso contigo mesmo? Quantas vezes já debocharam das promessas que Deus fez a você? Quantas vezes já acharam que você não é competente para fazer? Quantas vezes disseram para você, sonha mais baixo, porque você está sonhando muito alto? Querido, se a promessa de Deus toma posse, Deus vai te colocar nesse lugar. É promessa de Deus, você toma posse. Não deixa ninguém matar teu sonho. Não deixa ninguém matar aquilo que Deus te deu. Porque a incredulidade, sabe o que a incredulidade faz? A incredulidade muitas vezes faz com que a gente comece a transformar. E preste atenção nisso, que lendo esse capítulo, eu fui prestando atenção nessa passagem de Sara. Muitas vezes o diabo envia mensageiro diabólico mesmo, sabe? Mensageiro diabólico, ou então, infelizmente, aqueles irmãos que não vigiam, aquelas pessoas sem vigilância nenhuma, para jogar areia no sonho, para jogar o chamado balde de água fria, para te humilhar porque você ainda não chegou. E muitas vezes o diabo bota sugestões na sua mente, ou começa a sugestionar, transformando a promessa de Deus numa mentira. E transformando a mentira do diabo numa verdade. Quer ver? Não, isso não ocorre. Ocorre sim. Sara já não se via mais como mãe. Sara se via como uma mulher estéril. Mentira do diabo. Mas era assim que Sara se via. Ela riu, porque para ela, Sara, na mente dela, como é que eu ainda vou gerar o Isaac? Se as minhas regras já cessaram. O diabo sugestionou. Aquelas pessoas que não vigiam ficaram falando. Ela ficou ouvindo sugestões. Gera tanta humilhação que transformou a mentira do capeta em verdade. E para você ser mãe, para você gerar, não dá mais. O tempo já passou. E a promessa de Deus acabou virando uma mentira.
Porque ela achava que a promessa era Ismael, quando na verdade Deus nunca disse que a promessa seria Ismael, mas Deus falou que a promessa viria do ventre de Sara. Então preste atenção nisso, queridos. A promessa de Deus, Deus não mente, Deus não falha, Deus tudo vê. E aquilo que Deus prometeu, Ele vai te dar. Não deixe ninguém, não deixe as pessoas virem com axiologia, mas eu acho que é assim, eu acho que é essa. Deus te deu, Deus vai te dar. Deus te prometeu, Deus vai te dar. Deus falou que ia fazer, Deus vai fazer. E toma posse em nome de Jesus. Não deixe nada bater a tua fé. Sara, infelizmente, deixou com que as circunstâncias abatessem a fé que ela tinha em Deus. Não deixe só bater a sua fé. Creia que se Deus falou, vai acontecer. Creia nisso, em nome de Jesus. Creia que Deus pode mover. Creia que Deus pode fazer. Creia que Deus pode transformar. A irmã Sandra está dizendo aqui, primeiro, Cadu, meu marido, está dizendo, Jesus é o nosso centro, o nosso maior milagre. As promessas se cumprem por crermos em Deus, e é verdade. Diaconisa Sandra está dizendo, a ansiedade traz em dúvida as promessas. A diaconisa continua dizendo, ansiedade é não saber esperar o tempo e o realizar de Deus. Você está vendo quanta profundidade, como Deus vai usando a própria igreja para ir falando conosco, queridos? Não duvide da promessa. A promessa é a realidade. A promessa é a verdade de Deus concretizada na tua vida, em nome de Jesus. Você pode não estar vendo, mas a promessa de Deus para você é algo concreto e incontestável. Agora eu digo para você, eu vou mais profundo ainda, é incontestável, porque A, B ou C vão querer contestar. Não interessa o que A, B ou C vão querer contestar. O que importa é que você permaneça na presença. Permanece na presença. Se foi Deus que falou contigo, Deus purinho falou contigo, permanece na presença, porque é assim que você vai conseguir. É assim que chega o Isaac. É assim que chega o Isaac. E aqui, deixa eu ver onde é que eu parei. Só um momentinho. Me achei. Quantas vezes você se colocou na mesma posição que Sara? Enquanto eu vou falando esse parágrafo, vou pedir para você abrindo a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Quantas vezes você se colocou na mesma posição de Sara? A posição de inferioridade. E sabe qual é o risco dessa posição de inferioridade? Você vai lá e pega a roupa da inferioridade e veste essa roupa. Esse é o seu problema. Aliás, não é só seu, é nosso problema também. Quando a gente se acostuma a ser chamado de coitadinho, todo mundo vai nos ver como coitadinho. Quando a gente se acostuma a ser chamado de tadinho, todo mundo vai nos ver como tadinho, como pobrezinho, como necessitadozinho. Sara já tinha se acostumado a ser considerada como uma mulher estéril. Para ela já não era mais novidade ser reconhecida pela sua esterilidade. Isso não é mais novidade para ela. Mas Abraão não. Abraão nunca aceitou essa posição. Querido, não aceite posição de inferioridade na sua vida. Deus não te fez para ser cauda, Deus te fez para ser cabeça. Pronto, falei. Deus não te fez para ser cauda, Deus te fez para ser cabeça. E a Bíblia não mente. Êxodo capítulo 3, verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Eu sou o que sou. Deus é. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é chamado pelo Senhor. Você é sacerdócio santo, sacerdócio real, igreja. Você é profeta de Deus. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. A tua casa é santuário do Deus Altíssimo, morada do Senhor. E acabou. Você não é tadinho, coitadinho, pobrezinho, não. Se coloca na tua posição de servo do Senhor Altíssimo.
Você tem a humildade do Senhor, essa humildade não falte na sua vida. Sabe? Soberba jamais, mas humildade com o Senhor e reconhecendo o seu chamado. Abraão era um homem humilde e ele reconhecia o chamado de Deus. A gente não chega das pessoas acharem que você é coitadinho, que você é pobrezinho, que você é necessitadozinho. Não, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você tem que ser respeitado, você tem que ser respeitada como homem e mulher de Deus. Porque Deus te chamou foi para isso. E a gente já falou aqui também que existe um tempo em que tudo se transforma. Existe um tempo em que tudo se transforma, queridos. E aí já são 8h03, a gente já está passando para metade da nossa imersão nessa noite. A Bíblia vai dizer aqui que o Senhor fala para Abraão, daqui a 1 ano eu volto, porque tua mulher vai estar grávida. Daqui a 1 ano eu volto. E o Senhor fala para Sara, né? O Senhor fala aqui para Sara, no verso, qual é o verso que ela falou para Sara? Verso 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. É fato, Abraão. Daqui a 1 ano eu volto. E Sara terá um filho. Então começa a profetizar na tua vida. Em 1 ano, muita coisa de Deus pode acontecer. Em 1 ano, muita coisa pode acontecer, queridos. Um ano a gente acha que é pouco tempo, mas é o suficiente para Deus trazer à existência muita coisa. Deus chegou para Abraão e Abraão, o processo acabou. Daqui a 1 ano eu volto aqui, Abraão. Daqui a 1 ano eu volto, porque eu tenho muita coisa para falar contigo e tua mulher vai ter esse filho. Esse mesmo tempo que tira a incredulidade de Sara, o dono deste tempo começa a dizer para ela que a promessa vai se cumprir daqui a 1 ano. E aí a gente já vê a mudança no semblante. Querido, quando você recebe uma palavra de Deus, sabe, você já muda. O teu ânimo já muda. Quando a gente está passando pela tormenta, e quando a gente começa a ficar assim, meio barro, meio tijolo, meio descrente, você já viu que até o nosso semblante muda, o nosso brilho diminui, sabe? A gente começa a andar meio encurvado assim. Pô, Jesus, tu tá vendo, Senhor? Não tô mais aguentando. A gente começa a ficar assim, né? Mas quando Deus chega, quando Deus te chama no secreto, e Deus começa a falar ao teu íntimo, Deus começa a conversar contigo, como é que você fica? Caramba! Olha, você já começa a se animar. A coisa já começa a tomar forma. Você, do ombro encurvado, você já levanta o ombro. Você já começa a glorificar até sozinho. É como se você tivesse muito resfriado e tomasse aquele chá abençoado que a minha tia faz. Ela bota alho, bota mel, bota umas coisas ali. Eu digo que aquilo ali é meio alquimia, mas tudo bem. Aquilo ali é uma mistura santa que a minha tia faz naquele alho. Que tu toma aquele alho, tu toma aquele chá, você começa a transpirar, mas daqui a pouco, no dia seguinte, o ombro está de pé, o ânimo já começa e você já está animado. Sabe o que é isso, querido? É o agir de Deus. Aquela palavra que Sara recebeu da parte do Senhor, daqui a 1 ano eu volto, aquela palavra foi suficiente para Sara animar. Sara animou naquele momento. Sara já começou a ver, Abraão, daqui a 1 ano vai começar os enjoos. Abraão, daqui a 1 ano, Abraão, daqui a 1 ano eu já vou começar a enjoar. Daqui a 1 ano, Abraão, meu corpo vai começar a mudar. E daqui a 1 ano, esse brinquedo aqui já vai estar na mão de algum bebê. Daqui a 1 ano, Abraão, daqui a algum ano, Abraão, eu já vou começar a amamentar. É assim que você tem que ver a promessa de Deus. Ainda não chegou, mas você já começa a sentir os efeitos da promessa. Você está compreendendo?
A promessa ainda não chegou, mas o teu corpo já está começando a sentir os efeitos da promessa e esses efeitos estão começando a sair pelos poros. Sara então começa a ter brilho, esperança, alegria e começa a transmitir isso para cada pessoa que passava perto dela. Sara, teu brilho já é diferente. Sara, o teu sorriso está diferente. Eu creio que até Abraão começou a ver a esposa diferente. Por quê? Porque a promessa começou a sair, os efeitos da promessa começaram a sair pelos poros. Lembra quando a gente falou? Até quem não quiser ser abençoado, se passar perto de você, vai ser abençoado. Os efeitos da promessa, querido. Os efeitos da promessa. Já começou. Ih, a promessa ainda não se cumpriu, mas ela já começou a fazer um efeito diferente no meu ser. Eu já estou aqui, ó, cheio da graça de Deus. É isso que Deus quer fazer contigo. Porque é justamente aí que você vence o diabo. É justamente aí que você pisa a cabeça do diabo. É justamente aí que você aniquila o desânimo. É quando você começa a profetizar e a sentir e deixa Deus colocar em você todos esses efeitos da promessa. Sara permitiu, Sara falou, eu errei, mas eu estou aqui, Senhor. E ele falou para Sara, há alguma coisa impossível que eu possa fazer? Deixa eu fazer, Sara. Eu creio que Sara mudou completamente depois dessa visita. Sara mudou completamente depois dessa visita. Depois que Abraão recebe a visita daqueles homens, surge uma nova Sara, um novo ânimo, uma mudança de semblante, uma mudança de comportamento, uma confiança sobrenatural na promessa. Porque a promessa tem hora, dia para chegar. Tudo isso acontece nesse período de 1 ano. Olha como é que corre rápido. E aí, depois que os homens se vão e o tempo agora começa a passar, mas eu não vejo mais o tempo passar do tempo como um inimigo, mas agora eu vejo o passar do tempo como cumprimento da promessa. Oh Deus! Quando você começar a ver que o tempo começa a correr, não como seu inimigo, mas hoje como inimigo da promessa, perdão. O tempo agora não corre mais como inimigo da promessa, mas o tempo agora corre justamente como cumprimento da promessa. Você viu a diferença? Antes da visita do Senhor a Abraão, o tempo corria como inimigo da promessa. Depois dessa visita, o tempo passara começa a cumprir como cumprimento da promessa. Olhe o tempo como cumprimento da promessa que Deus te deu. Comece a ver o tempo nesse aspecto agora, como cumprimento da promessa que Deus te deu. Porque nesse 1 ano, Sara começa, e Abraão, enjoei hoje. Ih, tô meio tonta. Epa, meu corpo está mudando. E aí eu creio que Abraão começou a dizer, Sara, o que está acontecendo? E ela diz, está aqui. Isaac está aqui. Querido, a promessa de Deus está aí, está dentro de você. Começa a sentir os seus efeitos, porque eu vou repetir, porque é didático, como diz o nosso pastor, para você não perder uma das frases que ele fala muito na imersão, que é didático. Comece a glorificar pelos efeitos da promessa. É efeito da promessa. Tá mexendo. Começou o efeito da promessa. E começa a crescer a promessa. E ela olha para um e ela olha para outro. Aqueles que a humilhavam hoje começam a dizer, meu Deus, teu Deus existe. E você levanta a mão e glorifica, Senhor, a promessa está sendo gerada. A promessa de Deus começou a ser gerada no teu ventre, querido. No teu ventre espiritual, em nome de Jesus. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus. A promessa de Deus, independente da promessa, independente do tempo, ela está sendo gerada no seu ventre espiritual. Porque muitos vão glorificar e outros vão reconhecer que Deus é o grande eu sou e Senhor na tua vida. E para fechar, um pequeno detalhe, nesse quadro todo aqui, nesse cenário todo,
do que a gente falou. Tudo isso aconteceu nessa visita do Senhor com os anjos a Abraão. Mas tudo aconteceu porque antes Abraão fez um ato poderoso diante de Deus e um ato profético diante de Deus. Antes do Senhor sequer chegar a Abraão, a Bíblia vai dizer que ele avistou de longe. E tem um ato profético aí. Vem comigo. Lá em Gênesis 18. Gênesis 18. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lave os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Oh, meu Deus! Que mistério é esse que a gente tem aqui? Lembra que eu falei que antes desse diálogo do Senhor com Sara e antes de Abraão receber o tempo e a data da sua promessa, houve um ato profético muito importante? E eu vou descorrer junto com você o que meu amado esposo acabou de ler, que vai dizer: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, e estando ele assentado, Abraão estava assentado na porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Para alguns teólogos, eu li em 4 Bíblias diferentes, para alguns teólogos, esse dia, aquecido dia, estaria perto do meio-dia, tá? Então Abraão estava sentado à porta da tenda, perto do meio-dia. E levantou os seus olhos, ele estava sentado. Olha a cena. Na sua cabeça eu convido a você a vir comigo para a cena, né? Eu não estou falando da novela, querido, eu estou falando para você vir comigo na cena. Vislumbra a cena agora. E já nesse vislumbrar da cena você já levanta a mão e começa a glorificar. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Ele levanta os olhos e vê 3 varões em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Ele vai e o que a Bíblia diz? Inclinou-se. Olha a posição de humilhação que ele se coloca diante de Deus. Olha a posição de adoração que ele se coloca diante de Deus. Olha como é que ele, quando ele vê Deus, ele corre para Deus e se humilha diante da santidade e da soberania do Senhor, porque Abraão, só no olhar, reconheceu que Deus estava vindo ao seu encontro. É esse o mistério profundo. Servo de Deus reconhece o agir de Deus nas mínimas coisas. Servo de Deus reconhece quando a presença está chegando. Servo de Deus reconhece quando o papai do céu está perto. Servo de Deus reconhece. Deus quer
Deus está chegando ao meu encontro. Deus está vindo. E servo de Deus se prostra. Abraão, quando viu os homens, reconheceu que Deus estava ali, correu e se prostrou. Olha o ato profético, reconhecendo a santidade, a soberania do Senhor Todo-Poderoso. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo, não vá embora, sem antes conceder ao teu servo a graça de te servir, Senhor. E Abraão vai e prepara um banquete, e a gente vai ver que ele prepara um banquete, ele corre e vai falar: Sara, prepara, Sara, amassa o pão. Sara imediatamente não discute, ela não fica assim: vou fazer pra quê? Vou fazer por quê? A Bíblia está dizendo que ele pede para Sara. A Bíblia diz que ele vai ao encontro do seu rebanho e pega lá a vaca e manda para o mancebo preparar. Sabe o que é isso, querido? Existe um mistério de Deus no servir. Pega isso. Existe um mistério de Deus. Abraão não estava preocupado ali com o que o anjo ia falar para ele, no que Deus ia dizer para ele, porque Deus ainda não tinha dito nada. Simplesmente, só o fato do Senhor já ter aparecido já lhe era o suficiente para adorar. Senhor, deixa eu te servir. Por favor, Senhor, deixa eu te servir. Enquanto muitas vezes nós nos negamos a servir ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós deixamos que o desânimo nos impeça de servir ao Senhor. Deixamos que a incredulidade nos impeça de servir ao Senhor. Deixamos, sabe o quê? Que muitas vezes as dissensões, as brigas, o nosso eu, o nosso orgulho não permita que sirvamos a Deus. A gente tem que quebrar tudo isso e servir ao Senhor em todo o tempo. Abraão, ele se coloca na posição de servir. E isso a gente vê como verdade. Lá no Novo Testamento, Jesus simplesmente ele disse que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir. Amém. Não me interessa o que o Senhor, nesse momento agora, o Senhor não precisa falar nada. Senhor, não fala nada. Eu só quero te servir. Só a tua presença aqui agora já me é suficiente. Gente, esse é um mistério profundo. Só a presença, só em eu levantar meus olhos. Por isso que eu pedi para você olhar para a cena. Só em eu levantar os meus olhos nesse meio-dia e ver que o meu Deus veio ao meu encontro e me dá a oportunidade de lavar os seus pés e de te servir, isso para mim é o suficiente. Senhor, deixa que eu só me dá a oportunidade de fazer só isso, Senhor. E muitas vezes a gente tem várias oportunidades na casa de Deus e a gente não serve. E a gente não serve. Queridos, vamos pegar isso como um alinhamento de vida para a gente. Alinhamento de vida. Em nenhum momento o Senhor fala para Abraão, lava meus pés. Em nenhum momento o Senhor fala para Abraão, eu quero comer. Não, é Abraão que se prostra. É Abraão que corre ao encontro. E é Abraão que tem no seu coração a vontade de servir. E o que Deus faz? Que assim se proceda. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Eu recebo a tua adoração. Eu recebo o teu serviço, Abraão. Em nenhum momento Deus diz, não, Abraão, não precisa. O Senhor fala, eu vou receber. Porque o Senhor estava vendo o coração. O Senhor estava vendo o coração do adorador. Quantas vezes o Senhor está querendo que você o sirva em espírito e em verdade, e você permite que o desânimo, que a incredulidade, que a rixa entre alguns irmãos, que as circunstâncias desse mundo não te deixem servir a Cristo. É hora da gente acordar, queridos. Porque existe mistério no servir. Porque depois que Abraão serviu ao Senhor, e o Senhor recebeu, sabe, o alimento, e o Senhor ceiou junto com ele, depois disso é que veio a resposta da promessa.
é que Deus fala, chama a tua mulher, cadê sua esposa? Deus não fala antes, mas Deus fala depois que Abraão o serve. O mistério do servir a Deus é muito importante. Eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para te adorar, Senhor. Eu não estou aqui para ser adorado. Porque só um é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Então essa é a importância do servir. Porque a minha casa, a gente vai servir ao Senhor. No meu trabalho, eu sirvo ao meu Deus. No meu colégio, eu sirvo ao meu Deus. E o Senhor foi no lugar onde estava montado o acampamento de Abraão. Deus está aí na tua casa. Serve ao Senhor no teu lar. Serve ao Senhor quando você sentar à tua mesa. Não esquece de convidar o Senhor para ceiar contigo. Quando você for fazer o seu lanche, muitas vezes, não esqueça de agradecer até pelo lanche que você for fazer. Pela água que você for beber. E quando você receber algum profeta de Deus, algum homem de Deus, alguma mulher de Deus, alguém enviado por Deus, também não esqueça de bem servir o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que nós estaremos recebendo anjos em forma de homens. E eu creio que tem muito homem, muita mulher de Deus pronto para abençoar a tua vida, que Deus levantou para abençoar a tua vida. Não sabemos a hora, nem o momento que eles vão chegar, mas no momento que eles chegarem, sirva-os. E como é que eu vou saber quem são? Se você tiver coladinho, intimidade com o Espírito Santo, Deus te dá discernimento. E você vai discernir aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Porque nós que somos homens e mulheres de Deus, nós discernimos aqueles que não são de Deus e aqueles que são de Deus. Há um brilho sobrenatural sendo enviado na tua casa, sabe, no teu trabalho, no colégio dos teus filhos, na faculdade dos teus filhos, na sua família inteira, aonde você estiver, e esse brilho é o brilho de Cristo. Homens e mulheres, não é à toa que a Bíblia diz que aquele que serviu a um profeta recebe galardão de profeta, querido. Porque existe um ato profético no servir. E é necessário para o processo servir. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse período de imersão. Que o Senhor possa falar ao teu coração nesse período de imersão. E aqui a gente fecha essa imersão, essa palavra dessa noite. E aquilo que eu não consegui passar para você, e eu peço perdão aos amados irmãos, porque é a segunda vez que eu faço imersão, e eu tenho gaguejado muito, porque eu estou muito nervosa, até porque é a segunda vez. Fazer imersão não é fácil fazer imersão. Glória a Deus pela vida do pastor Tadeu, pela pastora Liliane. Eu não sei se é porque a escola dominical já é algo que a gente está mais adaptado a fazer, mas também fazer imersão não é nada fácil. Eu estou aqui muito, muito nervosa, confesso aos irmãos. Você vê que toda hora eu estou mexendo com as mãos, mas eu estou muito nervosa. Mas eu peço até perdão se eu errei alguma coisa, se eu falei demais para os irmãos, eu peço perdão aos irmãos. Mas eu só quero glorificar Deus por isso nessa noite. Sabe, queridos? Eu quero muito glorificar o Senhor por isso. Que o Espírito Santo tenha falado ao teu espírito. Para que a nossa visão seja uma visão sobrenatural dessas passagens bíblicas que o Senhor levantou. Principalmente nisso. Sara, ela já se via como uma mulher estéril. Ela era assim, ela se olhava no espelho e falava: eu sou estéril. Ela pegou a roupa de estéril, vestiu e já estava convicta disso. Quando não foi isso que Deus falou para ela. O diabo queria fazer a promessa de Deus virar mentira e a mentira dele virar verdade. E quando o Senhor aparece, o Senhor quebra isso e diz: Sara, você vai engravidar. Você vai gerar, Sara, vai vir de dentro de você. Por quê? Porque promessa de Deus é incontestável. A promessa de Deus na tua vida é algo incontestável. Você pode duvidar, mas o que Deus falou, Ele vai cumprir. E acabou.
se prostrou. Abraão foi adorar. Abraão se colocou à disposição. Abraão foi receber. Abriu a porta para receber. Sabe, queridos? 2 cenários com um resultado. O cumprimento da promessa. E algo lindo da parte de Deus. Que o Senhor ministre no seu coração aquilo que eu não pude passar. Deixa eu ministrar para você aquilo que os nossos amados irmãos receberam aqui, antes de eu finalizar. Deixa eu passar para você. A última observação que eu passei foi da diaconisa Sandra. Só vou repetir rapidamente. O Cadu falou que tudo em Deus é possível, mas é certo que na eternidade estaremos mais completos com o seu plano. Foi o que o Cadu falou. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Vivemos no reino de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Olha como é que... Você está vendo como é que a palavra de Deus é magnífica? Deus vai dando revelações e revelações a cada... Da mesma passagem bíblica, a cada um. Vivemos o reino de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Lembremos disso. As promessas de Deus se cumprirão no tempo dele, na hora dele. É o kairós de Deus. Pastor Tadeu falou, botou uma observação, já vou ler a observação dele. Cadu ainda falou, Jesus é o nosso centro, o nosso maior milagre. As promessas se cumprem por crermos em Jesus. Diaconisa Sandra, ansiedade traz em dúvida as promessas. Diaconisa Sandra de novo, ansiedade é não saber esperar o tempo e o realizar de Deus. Irmã Vândria está pedindo uma aonde? Aqui ela está conversando com a diaconisa. Pastor Tadeu, às vezes a incredulidade bate a porta do nosso coração, pois não estamos entendendo o tempo que estamos vivendo. Isso é muito... Vou repetir porque é didático. Às vezes a incredulidade bate a porta do nosso coração, pois não estamos entendendo o tempo que estamos vivendo. E tem mais alguma observação? Irmã Lídia, que Deus abençoe também, tia Lídia. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E aqui a gente finaliza essa imersão. Amém, queridos? Quero agradecer a participação de cada irmão que colocou aquilo que recebeu aqui da parte de Deus. Quero agradecer aos irmãos que estiveram até agora conosco. Muito obrigados, queridos. Que o Espírito Santo continue falando contigo. Que o Espírito Santo continue te usando para abençoar. Eu creio que a mensagem de hoje e as mensagens que estão aqui nos comentários também abençoaram muitas pessoas. Então, nesse momento, eu quero te fazer um pedido. Compartilhe essa mensagem. Daqui a pouquinho essa mensagem vai estar lá no nosso YouTube. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no seu grupo, sabe? Compartilhe com aquelas pessoas, até com aquelas pessoas que não gostam de você, que você sabe que não gostam de você, mas compartilhe. Porque muitas vezes não é aquela pessoa, mas é o que habita dentro dela e que vai servir para que ela conheça Jesus Cristo e que o quadro todo mude em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nós vamos estar orando aqui, temos os pedidos de oração, nós vamos estar orando nesse momento. Também quero agradecer a você, meu amado irmão, que tem dizimado, que tem ofertado. A gente vai falar agora de dízimos e ofertas. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua fidelidade. Muito obrigado pelo seu amor com o ministério. Muito obrigado pelo derramar de Deus na sua vida. Muito obrigado porque você tem sido canal de bênção através do seu dízimo, das suas ofertas. Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos estar orando aqui nesse momento em nome de Jesus. Eu creio que os dados bancários da igreja já estão passando aí. Se você quer contribuir com a nossa igreja, abençoar a nossa igreja, dizimar, ofertar, os dados bancários da igreja estão aí. E que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Vamos erguer nossas mãos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse período de imersão. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu agir. Muito obrigado porque tu estás conosco, ó Pai. Muito obrigado porque tu move os corações. Muito obrigado porque tu falas nossos espíritos.
Pai, apresentamos diante de Ti também a bolsa apostólica. Senhor, apresentamos a bolsa apostólica, Senhor, da Tua casa. Apresentamos a bolsa apostólica de todas as igrejas. Senhor, abençoa. Senhor, administra. Senhor, entra com socorro. Entra com escape. Senhor, também te apresentamos as finanças dos Teus servos. Senhor, abençoa cada finança. Abençoa cada lar. Vai agora abençoando, Senhor. Vai multiplicando, Deus, em nome de Jesus. Vai agora abrindo as portas em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te fazer um convite todo especial, querido. Domingo agora tem culto às 16 horas e 30 minutos lá na Avenida dos Mananciais 995. Mas antes disso, ó, já tô pulando fase. Domingo, Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical às 10 da manhã. Online. Escola Bíblica online. O tema da Escola Bíblica Dominical, sacerdócio. Olha, e esse tema, o pastor Tadeu recebeu fresquinho, e aí ele recebe e já pede para preparar a lição, e eu creio que você vai se apaixonar, porque é impossível você não ler a palavra de Deus e não sentir Deus. É impossível, sabe? Você que é servo de Deus, você entende o que eu estou falando, você compreende isso. Porque a Bíblia, para cada um de nós que somos servos de Deus, isso aqui não é qualquer livro. Isso aqui é a palavra do Senhor, Deus conversando com a gente. E é impossível você não se apaixonar por cada lição da Escola Bíblica Dominical. E eu repito isso porque cada tema que o pastor recebe e pede para a gente preparar, sabe? Deus vai falando com a gente, Deus fala primeiro com a gente, Deus vai consertando muita coisa dentro do nosso ser. Sacerdócio é um tema sobrenatural, sabe? Deus falando qual a importância dos nossos... Você vai ver como é importante os nossos pastores, como é importante o chefe de família, como é importante as sacerdotisas levantadas por Deus, pastoras. Quando eu falo pastores, eu falo independente do sexo, sabe? Líderes, muito obrigado, muito obrigado. Porque a gente vê a responsabilidade que está no ombro de vocês e vê como a gente tem que glorificar Deus pela vida de cada um de vós. E a gente vai estar estudando sobre sacerdócio, desde o início até o Novo Testamento. E isso é muito lindo. Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã, a partir das 10 horas, tá? Somente online. Sacerdócio. Não perca, divulga muito. Vamos superlotar essa Escola Bíblica Dominical. Eu tô orando agora com Deus, pedindo a Deus, Senhor, eu quero 120 pessoas assistindo. 10 mil pessoas assistindo a Escola Bíblica. Sabe por quê? É o conhecimento do Evangelho, querido. Não é para nossa glorificação, não, mas é para a glorificação do nome do Senhor. Então, Escola Bíblica Dominical, domingo, 10 da manhã. Depois disso, às 16 horas e 30 minutos, culto. Lá na Avenida dos Mananciais, 995, culto. Tanto presencial quanto online. E esse culto é importante, hein? Vai ser o culto onde a gente vai estar celebrando o aniversário do nosso pastor Tadeu. Culto de louvor e adoração. Culto que vai estar celebrando o nosso aniversário do nosso pastor, que foi dia 1º de junho. Culto lá às 16h30, tá bom? Então esteja lá. Acompanha toda a nossa programação pela página da igreja, tá bom, querido? Você vai acompanhando toda a programação pela página da nossa igreja. E sábado, dia 5 de junho, aniversário do nosso Miguelzinho, meu sobrinho querido. Deus abençoe você, Miguel. Titia vai estar ligando para você, tá bom, meu amor? Titia te ama. Que a graça do Senhor e o amor de Deus estejam com cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E até a próxima semana, na nossa Escola Bíblica Dominical. Reunião de oração. Que Deus abençoe muito. Reunião de oração, é verdade. Perdão, irmãos. Amanhã, às 17 horas, reunião de oração pelo Zoom, tá? Diaconisa Mira, me perdoa, por favor, tia Mira, me perdoa. Amanhã, às 17 horas, reunião de oração pelo Zoom. Tem sido uma bênção, tá? Então, você que ainda não tem o link do Zoom, manda lá o recadinho na página da igreja, que a gente vai mandar o link para você, tá? Na reunião de oração. Às 17 horas, Deus tem abençoado de maneira grandiosa. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja contigo. Um excelente final de feriado, tá? E mais uma vez, muito obrigada em nome de Jesus, tá bom?
Somos família. Eu já estava esquecendo de falar. Somos família, somos igreja.